Olá, amigos. Eu sou o maestro Marcos Fernandes, sou regente do Coral Paz e Unidade e vim aqui para dar um recado rápido para vocês. O coral, em 2020, ele completa 10 anos de existência. Durante esses 10 anos, muita coisa aconteceu, conhecemos muita gente. Eu estou aqui há pouco tempo, mas o coral tem muita história para contar. Por questões óbvias que todo mundo já sabe, nós não poderemos nos encontrar. O Coral Paz e Unidade faz um encontro ecumênico anual e não poderá fazê-lo. Então, nós vamos fazer de forma virtual, uma forma diferente. E para contar um pouco essa história, para contar um pouco a história do Coral Paz e Unidade, eu vou chamar a Roseli, que é fundadora, Roseli Rodrigues, que é fundadora do Coral Paz e Unidade. Olá, amigos. Eu quero agradecer ao Marcos Fernandes, o regente do Coral Paz e Unidade, que iniciou essa apresentação e está nos introduzindo no mundo virtual. Muita gratidão. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é proposto para esse movimento do Coral Paz e Unidade. Como todos entendem, coral se trata de música, não é? Então, é um grupo que se reúne para cantar realmente, mas o canto é o nosso instrumento. É o instrumento onde levamos uma mensagem e uma proposta. E qual é essa proposta? Essa proposta é do ecumenismo. E o que significa o ecumenismo, não é? É a busca da unidade. Unidade de quê? Nesse mundo onde somos todos diferentes uns dos outros, existem também religiões e filosofias que diferem no seu pensar. Então, esse grupo tem como base essa unidade, esse momento onde fisicamente nós nos colocamos para ter diálogos em comum, através da harmonia, da beleza, da sensatez, poder ouvirmos uns aos outros. Porque notamos que houve e há ainda a necessidade do ser humano ouvir o que o outro tem para falar. Nessa vida que vivemos, onde tudo é rápido, às vezes a gente deixa de ouvir o que o outro tem para falar e o que o outro é. Então, dentro dessa necessidade, nós todos, como grupo, concordamos nessa ideia e então fundamos esse movimento ecumênico, onde trazemos religiões e filosofias para participarem juntamente com o público a refletir sobre o que é que nos impede de nos aproximar e de nos entendermos como seres humanos. Então é esse o proposto, a qual eu convido a todos. Eu e todo o Coral Paz e Unidade convidam a todos para estarmos reunidos nessa reflexão. Eu agradeço desde já a oportunidade de vocês nos ouvirem e convidá-los também a seguir-nos no Instagram e no Facebook. Eu vou passar a palavra para Maria Assunção. Eu sou Maria Assunção, também participo do coral já desde a sua fundação. Eu gostaria de fazer um rápido histórico, falar sobre um rápido histórico, para que possamos compreender a que chegamos hoje e qual é o movimento do coral com essa abrangência não somente material, mas no sentido da espiritualidade. Antes que o coral se tornasse uma entidade coral, paz e unidade, nós já vínhamos há muitos anos com estudos às quintas-feiras de textos espiritualizados e que havia um aprofundamento
dessa leitura, desse estudo, no próprio dia, na quinta-feira, e a posteriori aos sábados, havia um movimento artístico utilizando pinturas, esculturas, trabalhos com todos os reinos, o reino vegetal, o reino animal, e através desse trabalho nós tínhamos uma aproximação do que realmente essa proposta iria nos trazer e e consolidar em nós tudo aquilo que nós buscávamos em termos de um encontro interno. Esse trabalho, principalmente no reino vegetal, era feito também por muitas crianças, e elas estavam presentes também aos sábados para a instrumentalização do estudo que havíamos feito às quintas-feiras. Isso durou anos, até que aos sábados, geralmente à tarde, havia um movimento que era de um coral, para consolidar também nesse aspecto as propostas deste trabalho. Gostaria também de dizer, de lembrar, que não éramos só esse grupo, que era um grupo bastante grande, mas havia um grupo que fazia um trabalho paralelo, um trabalho da sustentação oculta de toda essa proposta. São pessoas que ainda estão presentes conosco nesse trabalho e que elas fazem um trabalho paralelo, até bastante, como diríamos, um trabalho que aparentemente ele não aparece. Então este grupo, ele é de uma extrema importância, porque na verdade ele dá toda a sustentação para que os objetivos e as propostas fundamentais do coral Paz e Unidade aconteçam. E aí nós temos pessoas que fazem um trabalho de formiguinha, sabe? Porque vão juntando as peças, não é? Então, para exemplificar o que eu estou falando, por exemplo, nós fazemos um trabalho de apoio às gestantes e às famílias. E nesse trabalho às gestantes são feitos enxovais, são feitas colchas com quadrados de lã, que cada um a seu modo, onde for, nós não sabemos nem nem quais tantas pessoas que efetuam esse trabalho, porque cada um distribui do seu ponto essas tarefas para outras pessoas, que nós nem sabemos. Então é como se fosse juntando células, pequenas células que vão formar um corpo desses elementos, dessas colchas, desses enxovais e de outros elementos de ajuda para famílias que necessitam e que são coordenados por esse grupo de apoio. Esse grupo de apoio também presta um grande trabalho nos nossos encontros presenciais do Coral Paz e Unidade, que acontece uma vez ao ano, geralmente ao final do ano, entre novembro e dezembro. Faz parte também desse grupo de apoio vários músicos que prestam serviços e que eles nos dão apoio também durante o ano. Isto sem contar do elemento chave
para a expressão do Coral Paz e Unidade na pessoa do nosso maestro Marcos Fernandes. Então, e em verdade, o trabalho do coral também não é um trabalho só para apresentação, só para uma consecução objetiva ou instrumentalizada do trabalho durante o ano todo dos ensaios do coral. Na verdade, esses ensaios eles estão calcados em um propósito do nosso crescimento interno, do nosso crescimento espiritual, porque à medida que nós temos que nos esmerar, temos que buscar recursos que às vezes nem temos. Temos pessoas no coral que são cantores, que são pessoas que já têm uma instrumentalização para canto, mas a maioria de nós não tem recursos para isso, recursos internos. E nós temos que fazer um grande trabalho para executar as músicas que são escolhidas para este propósito do Coral Paz e Unidade. E então, à medida que temos que melhorar nossos recursos, que temos que buscar ajudas para que expressemos o nosso canto, esse trabalho é um trabalho muito refinado e muito sutil, porque ele vai fazer com que internamente nós também tenhamos inúmeras transformações. Se elas aparecem ou não, se elas são visíveis ou não, nem sempre é objetivo, nem sempre tem objetividade o resultado desse trabalho. Mas internamente, com certeza, esse trabalho é realizado e ele é quantificado por nós, no sentido de que temos muito a caminhar ainda. Outro ponto muito importante é que toda essa proposta do Coral Paz e Unidade, ela está calcada nessas referências que a Roseli Rodrigues já comentou. Sabemos que mesmo dentro de nós temos inúmeras divisões, inúmeras sombras e luzes, não é? E temos que trabalhar com isto para começarmos a chegar mais próximo ao propósito para o qual fomos criados.